A mensagem que Deus me deu é uma mensagem que no último mês eu tenho andado assim, tentando de articular dentro de mim, tentando de investigar melhor, porque eu sei que é algo que é ainda mais além daquilo que eu consigo entender agora. Mas é um assunto bastante abordado nas Escrituras, mas a minha tendência é ver certas Escrituras através do filtro da minha experiência. Então sempre é um bocadinho menos daquilo que Deus quer. Por isso, aquilo que nós vamos abordar hoje, eu quero que vocês meditem sobre isso aqui adiante. Não somente coloque isso mais uma mensagem e amanhã nem lembro o que era. Mas é como que tem sido comigo. É algo que me incomoda. Por isso eu quero compartilhar, e vocês são aqueles ratos do laboratório, né? Vamos ver como essa que sai. Bem. Eu quero que nós lemos primeiro alguns versículos. Primeiro é em João, vamos para João. João 17. É a oração de Jesus, aquela noite em que ele foi atraído. Foi aquela oração antes que eles partiram para aquele jardim de Getsemane. É uma das orações mais importantes da Bíblia, porque são aquelas últimas palavras dele a Deus em favor do seu povo, seus discípulos. Vamos começar em versículo 20. Eu rogo-se não somente por essas, mas também para aqueles que, pela sua palavra, há de crer em mim. Que significa, essa oração é para nós. Não é só para seus discípulos. Para todos que vão crer nele. Okay? Aqui adiante. Depois em versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É incrível. Para mim, essa é incrível. Que nós podemos... A vontade de Deus é ser um. Não é como eu sou um com a minha esposa, que já durou, estamos a chegar a 53 anos. Não é somente um com os melhores amigos, mas um como que Jesus é com Deus Pai. E essa tem um propósito, porque através da nossa ser um, eu estou a dizer isso porque às vezes a nossa palavra união, unidade, é muito barato, não é? A PCP tem aquele lema, união faz a força, não é? Outros partidos políticos também têm pegado nisso, mas essa vem dos fábulas gregos assim, é muito antigo, não tem nada a ver com o cristianismo, é outra coisa. E às vezes nós pensamos nisso, que é o valor e a importância de estar um, porque não podemos fazer coisas grandes e tudo. Mas Deus está a dizer uma coisa, não é união, não é unidade. Pronto, eu tenho que inventar outra palavra, não sei o que é, mas é ser um. Como que Deus Pai é com Deus Jesus, a Trindade.
Por isso eu disse que eu não sei se eu consigo captar isso. Bem, mas através dessa ligação uns com os outros, neste nível, desta qualidade, o mundo vai conhecer Jesus. Então, é um propósito, é algo, uau, a nossa união é muito mais importante do que nós podemos pensar. Ok, vamos para Salmos 133. Eu sei, bastante conhecido. Como que vocês estão a notar hoje, eu trouxe a Bíblia em papel. Em vez de somente pela iPad. Qual bom e qual suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Okay? A bênção não está somente no pedir, Senhor, abençoe-me. A bênção está no sítio em que há união. Então, nós temos que posicionar-nos e relacionar bem uns com os outros para receber a bênção que vem de Deus. Senão, a nossa bênção vem das pessoas. Okay? Agora, há tantos versículos que falam sobre esse propósito de Deus em criar o homem. Ele criou o homem segundo a sua semelhança, sua imagem. Depois ele olhou para o homem e disse que não é bom que o homem fique só. E criou a melhor parte, a mulher. Mas essa mulher e homem não era somente para ficar assim, independente uns dos outros, mas para unir. Para fazer-se uma carne só. Okay? Na minha experiência no ministério, eu tenho visto muitos casais que passam tempo, que são juntos em casamento, mas não são unidos. Continua com uma vida independente, tem as suas próprias contas bancárias, separado, tudo separado. Tem tudo assim. Não é? É como que nunca houve aquela mentalidade de ser um. Eu vou manter a minha independência. Estando juntos para aproveitar alguns benefícios de estar juntos. Mas há um sabor, algo diferente, quando nós conseguimos ser um. Eu sei, eu e ela, nós, estando juntos assim, agora nós quase podemos acabar as frases uns aos outros, não é? Sabemos o que o outro está a pensar, podemos entender, sem abrir a boca. Talvez vocês também tenham essa mesma experiência. Estando juntos muito tempo, nós conhecemos bem um ao outro. Não é? E somos muito ligados. Não é?
Até que, indo sozinho para o supermercado, faz saudade. Ezequiel, em capítulo 37, houve uma visão que Ezequiel teve do Senhor. Era o Estado de Israel. Israel foi criado por Deus através de uma promessa, através de uma profecia. Tinha um papel importante aqui na terra para representar Deus aqui na terra entre as nações. Mas naquela altura, Israel estava muito dispersa, muito desviada, muito em conflitos uns com os outros, com o norte contra o sul, e essa tribo contra outra tribo, e tantas coisas assim que estava a se dividir a nação. E Ezequiel teve uma visão do Estado de Israel sendo um vale dos ossos secos. E nós conhecemos muito bem, porque às vezes nós cantamos música sobre esse tema. Temos ouvido muitas pregações sobre esse tema, mas só para nos lembrar, esses ossos representavam pessoas que no seu passado estavam vivos, mas agora estão mortos, secos, sem vida. E Deus disse a Ezequiel, não é bom, não diz essas palavras, eu estou somente a acrescentar um bocadinho. Não é bom que esses ossos fiquem sós, cada um para seu lugar. Pensando que és alguém, mas realmente és morto, seco, deslocados. Então diz o profeta, Deus é profeta, profetiza aos seus ossos, para encontrar que cada osso se encontrar o seu osso. A Bíblia diz, houve um ruído. Imagina, um vale cheio dos ossos secos, e agora os ossos começaram a andar. Andando assim, encontrando teu osso, o osso de braço, tentando de juntar com o osso de perna. Não, essa não dá, vai para outro. Até que encontrar, é isso mesmo. Depois outra profecia, e começou a crescer aqueles músculos e o pele e tudo. E depois a terceira profecia, em que Deus soprou nesses corpos que tinha encontrado uns aos outros, que estava assim composto, e profetizou vida, e se levantou um grande exército. Pessoas vivas. E essa profecia dos ossos secos é uma profecia para os nossos dias, em que Deus está a fazer a mesma coisa. Há muito ruído no corpo de Cristo, em que as pessoas estão a encontrar o seu lugar. Mas com isso Deus está a levantar, tem um propósito. Agora vamos para o Novo Testamento. Efésios 4, versículo 16. Diz, do qual todo o corpo, porque Deus usa essa metáfora, corpo, para descrever a igreja. A igreja, para muitos de nós, é um prédio. Eu vou à igreja. Eu vou ao prédio, em Rio Velho. Eu vou subir do terceiro andar.
Ou, às vezes, nós pensamos que a igreja é uma reunião. Eu vou assistir à igreja. Eu vou cultuar, eu vou louvar a Deus naquele lugar. É um serviço, é um culto. Mas essa não é a igreja. A igreja que faz isso, a igreja reúne em certos lugares, a igreja culto, não é? Faz cultos, mas a igreja é uma pessoa coletiva. É um povo que Deus junta. Okay? A igreja pode ser num lugar, num estádio, ou pode ser em casa. Porque a Bíblia fala, não é, que Áquila e Priscila tinha uma igreja na sua casa. Não é? A Bíblia fala muito sobre igrejas em casas. Também fala acerca de igreja naquele lugar, ou da escola, tiramos, não é? Uma igreja que está lá no templo. Então, o lugar não é importante, o tamanho não é importante, mas a vivência é muito importante. Porque através desses relacionamentos, através desse povo reunidos, unidos, sendo um, que o testemunho do Evangelho vai ser reconhecido para o mundo fora. Diz que, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Cada membro, cada pessoa, tem a sua importância no corpo. Se um membro não funciona, todo o corpo sofre. Se o teu... Ricardo, já teve um osso deslocado do seu lugar, o ombro, coisa assim, deslocado? Sabe o que é? Sente bem, não é, com isso? Qual é isso? Tem dor, não é? É muito, muito dor. Se nós temos o nosso ombro deslocado, ou não, até um dedo deslocado, sentimos tanta dor. Não é? Irmãos, faz favor, não recebe essa mensagem para mais alguém. Vamos receber para nós próprios. Porque cada um de nós somos responsáveis em estar no nosso lugar e funciona como que Deus entende. Como nós fomos criados para funcionar, porque essa vai ser um benefício para os outros. Não é? Se eu tenho problemas aqui, meus dedos de pé vão sentir isso. Aquilo não vai passar, a vida não vai passar para lá. Não é? E então tudo é tão importante, aquilo que nós estamos a ler aqui na Bíblia. 1 Coríntios 12, versículo 8, diz o seguinte. Diz, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, Deus que escolha o lugar. Há pessoas hoje em dia que consideram a igreja como cafeteria. Não é? Pai, foi muito bem servido daquela cafeteria, eu vou lá mais vezes. Até que eu vou encorajar os meus amigos para ir para aquela cafeteria, mas naquela cafeteria eu vou receber, eu vou pagar aquilo que eu como, né? Mas eu não tenho responsabilidade, eu deixo as outras pessoas fazer, pessoas que são pagos para fazer o trabalho, então eles que fazem o trabalho, vão limpar os pratos, vão se preparar a comida, vão fazer tudo. Mas a igreja não é uma cafeteria, não é algo que nós escolhemos um dia e outro dia não. É uma família.
Por isso a Bíblia fala que a igreja é a família de Deus. Não é? E Deus coloca-nos... Quantos de vocês escolheram, antes de nascer, escolheram a vossa família? Quantos de vocês gostavam de escolher? Não está muito contente com a família que tem. Mas o fato é que tem. Não era a tua escolha. Tu nasceste na família que Deus cria, não é? Para ti. Não é? Agora, nós temos que fazer da nossa experiência a melhor experiência. Não é? Nós temos que fazer algo com aquilo que temos. Não é? A Bíblia também refere muito a sua igreja como o relacionamento entre noivo e noiva. A igreja sendo noiva, Jesus sendo noivo. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, capítulo 5, quando fala sobre o relacionamento entre marido e sua esposa, vezes por vezes ele diz, mas aquilo que estou a dizer é sobre a igreja e Jesus. Então ele está a fazer a comparação, vez após vez, sobre um relacionamento da aliança que devia existir no corpo de Cristo, tal como existe no casamento. E essa é aquilo que nós vemos vez após vezes. Aquilo que Deus juntou, não separa o homem. Mas a nossa experiência realmente, muitas vezes na igreja, é tal como a nossa experiência nos casamentos. Portugal, infelizmente, é o segundo, em termos de toda a Europa, em termos de divórcios. Nós temos 70% dos casamentos acabam em divórcio no nosso próprio país. E o nosso país, né, é um país católico e, por princípio, não acredita em divórcios, ou não permite divórcios. Mas nós somos número 2 em termos de divórcios. Que significa que a nossa ideia do casamento é muito torcido. É muito contaminado pela a nossa própria sociedade que se desviou completamente do Senhor. Agora, muitos, mesmo os que estão aqui, têm passado por isso. E tal como o osso fora do seu lugar dói, também divórcio é horrível. Dói. Destrói algo. E quem tem passado por isso sabe o dor e provavelmente tem feito essa compreensão. Não quero passar por isso mais. Porque é horrível. Não é? Graças a Deus, em Cristo, nós temos outra oportunidade. Nós temos uma oportunidade de viver em aliança perpétua. Temos uma oportunidade de experimentar o amor genuíno. Mas temos que fazer as coisas como Deus entende, e não segundo a nossa ótica, nem na nossa experiência, nem na nossa sociedade. Há benefícios tremendos acerca de ser um. Eclesiastes diz que é uma grande ajuda, porque se um cai, o outro levanta. Não é? Há uma certa ajuda mútua. Quando um está a passar por algo, há mais alguém ao lado que nos apoia, que nos sustenta, nos suporta. Ele diz que uma corda de 3 dobras não é facilmente quebrado, porque mais que nós estamos em união, mais difícil é ser derrotado.
Aquilo que o Satanás quer fazer, em primeiro lugar, é separar-nos e depois derrota-nos, ataca-nos. Porque ele sabe, juntos com os outros, ele não consegue meter a pata. Separando, ele consegue. Estando só, ele consegue. Em Isaías 65:8, diz que o vinho novo, que é uma expressão carismática, não é? Cada um de nós queremos aquele vinho novo, nós queremos beber aquilo que é bom. Fala do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que se encontra no cacho de uvas. Não numa uva individual, no cacho. Okay? É algo, por isso em Efésios Paulo escreve, esse é um mistério. Como isso funciona? Mas a realidade é que existe. Eu tenho estado em muitas terras, muitos países diferentes, muitas línguas e culturas diferentes, muitas vezes que eu não percebo nada que está a acontecer, mas estando com o povo de Deus, eu não sei como explicar isso, mas eu sinto logo ligado. Eu sinto família. Eu sinto como que eu conheço essa gente já há anos. Porque quando nós temos uma ligação com Deus, e os que têm essa ligação, é algo místico, é algo espiritual. Porque a nossa ligação é uma ligação no Espírito. Não é porque nós todos temos, não é? Somos claque de Benfica ou de Sporting, não é? Que faz-nos unidos, ou que gosta de bacalhau, ou não é? Anda assim, não é? Em carros a luz. Essa não é a base da nossa união. Essa não é, nem é união. Não é? E mesmo nós podemos ter uma certa empatia, uma certa ligação quando alguém fala de uma coisa que nos interessa e sentimos, foi para por aí. Mas aquilo dura um momento só. Saindo daquela conversa, nunca mais, não é? Aquilo não há ligação, mas algo no Espírito, quando Deus, a Bíblia diz, 1 Coríntios 6:17, diz que quem que junta com o Senhor? Alguém juntou com o Senhor hoje? Alguém? Quem se junta com o Senhor é um Espírito com Ele. A nossa união, a nossa ser um, é porque nós estamos em Cristo. E essa é a nossa ligação. Não é porque vemos do mesmo país, ou falamos a mesma língua, ou temos a mesma cor de pele. Essa é tudo superficial. A nossa ligação é profunda, porque nós temos uma aliança com Deus, e essa Deus, a aliança, nos une no seu corpo, coloca-nos no lugar onde Ele quer que nós abençoamos os outros. Aleluia. A Bíblia também diz em Mateus 18:20, quando 2 ou 3 estão reunidos, estão juntos, Deus está aí presente. Há muitas pessoas que andam de conferência em conferência à procura da presença de Deus. Eu vou dizer, quando nós andamos juntos, Ele está presente. Não temos que buscar a sua presença, não temos que buscar a bênção, não temos que buscar coisas. Não, é porque Deus se manifesta onde nós reunimos, onde estamos juntos. Agora, essa estar juntos, ou ser unido, não é algo que cai do céu. É como eu sei, quando eu
estava a namorar com Ellen, havia muitas coisas que fascinou-me acerca dessa mulher. Eu achei tão engraçado. Depois de casar, essas mesmas coisas começaram a me irritar. Eu não sei se vocês têm essa mesma experiência. Quando nós estamos assim namorados, é como nós encontramos a nossa alma gêmea. A nossa... é tal e qual. É perfeito. Depois de casar é outra coisa. Descobrimos que realmente somos muito diferentes. Não é? Casamentos não caem do céu. Não é? São feitos aqui na terra. Se vocês querem ter um bom casamento, vocês têm que trabalhar. Têm que trabalhar. Aquilo não somente acontece porque vocês vivem juntos ou compartilham a mesma cama. Né? Vocês têm que trabalhar para ter união, que envolve muito sacrifício, que envolve tempo juntos, que envolve conversas abertas. Okay? Envolve o tempo de riso e o tempo de choro. E ainda estar juntos. Deixa-me ler um versículo que hoje de manhã estava a meditar em 1 João, capítulo 1, versículo 7. E diz: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é poderoso. Comunhão é só encontrar. Comunhão não é fraternização. Comunhão é aquilo que nós, só a igreja consegue, né, experimentar. Porque é algo espiritual. Okay? Só crentes que conseguem comungar. Eu não estou a falar de tomar a ceia. Eu estou a falar de nossa vivência. Okay? Só os que conhecem o Senhor. Porque os que conhecem o Senhor anda na luz como Ele é luz. Ele é luz, Ele não tem sombras, Ele não tem variação, Ele não tem noite e dia. É sempre de luz, que significa transparência. Quando nós andamos na luz, estamos a ser expostos. Há uma tendência de esconder. Se vocês vêm aqui, experimentem o louvor, ouvem a palavra e voltem sem falar com alguém, sem abrir o teu coração, então vocês não foram à igreja, foram uma reunião. Não é? Igreja é a conexão osso a osso. É uma conexão do povo que anda na luz. Porque ele diz, se nós andamos na luz, como que Deus é luz? É? Se nós andamos em transparência, eu vou acrescentar mais, e aceitação. Porque se nós julgamos uns aos outros, não estamos a andar na luz, porque Deus não nos condena. Não é? Então, nós temos que aceitar a quem que Deus nos juntou. Né? E diz, mas eu não gosto dessa gente. A razão que tu não gostas é porque não conheces.
conhece. Mas não é o meu tipo. Não é o teu tipo porque tu não abriste o teu coração para ele ou ela. Eu tenho às vezes visto casamentos e digo, puxa, como é possível Deus juntar esses dois? O Carlos, ele volta, sou eu. Eu não sei como que Deus fez isso, né? Eles não têm nada em comum, né? Mas eles trabalham, né? E estão juntos. E o facto de estar juntos e trabalhar para ter união, é tremendo, né? É tremendo. É mesmo a vontade. É mesmo a vontade. É tremendo. O pastor Sete diz uma vez, ele diz, mãe, eu e Silvia, nós casamos, sendo mesmo culturas diferentes e tudo isso, e tivemos a coragem e tudo, sentimos da parte de Deus, porque nós vimos em vocês que era tão diferente que funciona, não é? Então há esperança para nós. Não é? E é verdade, não é? Mas há pessoas que andam assim, sempre julgando a quem que está ao lado. Diz, essa não encaixa, não me identifica, essa... A igreja é isso. Não é? Mas nós temos que andar na luz. Nós temos que ser transparentes. Talvez a melhor forma de ser transparente é testemunhar. Não é? Eu vi um comentário sobre Josi, no último encontro de mulheres, em que ela deu um testemunho. Não estive lá, claro. Mas ouvi falar, não é? Eu senti tão ligada com Josi depois de ela contar a sua história. Não é? Sabe que há um poder no testemunho. Agora, se alguém vai à igreja, fica ali e depois sai. Eu vou dizer, está a esconder alguma coisa. Está a esconder, não está a andar na luz. Eu vejo, né, que nem essa pessoa anda bem com Deus, porque quem não anda bem com Deus não anda bem na igreja. É verdade. Tenho visto isso vez após vez, as pessoas não andam bem com Deus, não passam tempo com Ele, só faz as coisas religiosas, começa a sentar lá atrás e depois vem mais tarde, depois sai mais cedo e depois desaparece. Eu vi isso vez após vez, porque a nossa comunhão está dependente de andar na luz. Não é? Ser transparente. Mas fui magoado. Vira a página. Não é? Aquilo que passou, passou. Não é? Quem não tem sido magoado por alguém? Não é? Todos nós temos sido magoados por alguém. Mas eu creio ainda que a igreja é o corpo de Cristo e eu não consigo estar bem com Deus fora dela. Amém? Se eu estou ligado com Cristo, eu estou ligado com vocês. Querendo crer ou não. Gostando-me ou não. Não é? Mas temos que trabalhar nisso. Temos que passar tempo juntos. Nós decidimos logo no princípio, mesmo com uma mão cheia das crianças, em muitas ocupações, que nós dizemos, não, o nosso relacionamento é mais importante do que até criar os filhos. Então nós vamos passear, vamos ter a nossa date. Agora as mulheres fazem ao teu marido. Cada semana passeamos. Amém. Não é? Fazemos alguma coisa de diversão.
E nós não falamos dos problemas quando estamos fora. É só para gostar uns aos outros. Temos que manter o nosso namoro ao longo dos anos. Oh, Edgar. É muito trabalho de casa, Edgar, né? Aleluia, mas é mesmo, é um processo, mas tem que ser trabalhado. A Bíblia diz também em Efésios, porque Efésios fala muito sobre a igreja. E ele disse uma coisa, temos que guardar a união. Temos que guardar porque há uma guerra contra a união. Há tantas igrejas divididas, há tantas pessoas separadas da igreja, há tantas pessoas que têm tido 1001 experiências negativas na igreja, que andam assim soltos e muitos têm abandonado nem a ideia da igreja e só passa tempo ouvindo a palavra através do YouTube. São ossos fora do seu lugar. E nós temos que, ter aquela aliança. A aliança é um compromisso. Quando eu fiz uma aliança com ela, eu disse até a morte me separa. Agora eu não vou perguntar, cada dia, devo estar casado com ela ou não. Não, eu não faço essa pergunta. Hoje foi um dia em que nós não entendemos bem uns aos outros. Talvez Deus tenha outro melhor para mim. Eu não vou lá. Nós fizemos um compromisso no princípio do nosso casamento em que a palavra divórcio nunca vai sair da nossa boca. Há limites. Podemos discutir. Podemos não nos entender. Podemos, brigar. Podemos ficar quente. Mas não passamos esse limite. Vamos trabalhar para resolver isso. Uma coisa que nós estamos a fazer desde o tempo do início da Covid, porque havia muito estresse em muitas áreas, nós decidimos de tomar a ceia, nós dois, cada noite, e ter um tempo de orar juntos, antes de deitar, cada noite. Nós oramos juntos da manhã também, mais tempo, mas não queremos terminar o dia sem confirmar a nossa aliança com Deus e um com o outro. Nós temos que trabalhar para haver união. Há responsabilidades, claro. Há coisas que se custa, claro. Mas se nós olharmos para Jesus, e essa tem sido, um segredo. Vamos imaginar Jesus aqui, nós estamos aqui. Se nós tentamos unir aqui, vamos somente descobrir que somos muito diferentes. Não temos nada em comum. Mas se nós olharmos para Jesus, mais que nós chegamos a Ele, mais chegamos um ao outro. A Helen não queria casar, ela queria trabalhar com a Madre Teresa em Calcutá. Eu não queria também casar porque eu já tive tantos desgostos. Mas nós começamos a orar juntos e cuidado com isso, jovens. Nós começamos a orar juntos e Deus nos juntou. Porque olhamos para Deus. E nós... Por isso a Bíblia diz e nos avisa sobre julgos desiguais. Porque o julgo desigual, um relacionamento com uma pessoa não crente, nunca pode ter comunhão. Nunca pode experimentar união espiritual. Não vai ter recursos da sua presença. Tudo fica assim. Se nós passarmos tempo, e o problema é que há pessoas que casam para salvar o outro, para evangelizar pelo casamento. Eu vou casar com ele porque é uma boa pessoa e eu sei que ele vai comigo à igreja. Tretas. Mentiras. Não vai?
e vai te impedir e vai trazer, não é? Puxar-te para baixo. E muitos casamentos desses jovens que tentaram salvar o seu amigo acabam de perder a sua própria fé. Porque com quem que nós convivemos, essa influência sobre a nossa vida vai nos contaminar. Eu prefiro, e essa foi a oração dela, Pai, eu quero uma pessoa que ama-te mais do que ele ama a mim. Porque é a salvaguarda de qualquer situação. Porque há alturas em que nós não sentimos nada pelo outro. Não sentimos aquele amor e paixão. Mas por causa do nosso amor com Deus, temos um recurso que nos levanta e que nós temos esse amor de Deus renovado no nosso coração. Alguns de vocês sabem o que eu estou a dizer. Outros nem acreditam, mas eu não quero que vocês passem por experiências negativas para aprender. A Bíblia tem certos avisos, é com razão. Não é um livro antiquado que não fala nos nossos dias. Tem razão em tudo que é dito. E é para nós. Por isso, avisa-nos, cuidar com quem que tu ligas. Com as conexões da alma que vocês criam. Porque essa vai levar-te para um fim talvez que nem tu desejes. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, coloque Ele no alto, e que nós caminhamos assim, nós vamos encontrar a pessoa certa, a ligação certa para a nossa vida. Agora estou a falar de casamento, mas também estou a falar acerca da igreja. Como resolver problemas na igreja? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração. Não começa a fazer compras visitando várias igrejas para ver se outras são melhores. Não, isso não resolve nada. Tu levas somente o problema contigo. Aquilo que Deus faz é algo profundo no nosso coração, em que Ele prepara-nos para ser um instrumento, um testemunho da sua graça. Meu desejo é que qualquer pessoa que entra aqui, que a primeira sensação que eles têm é que igreja unida, que igreja amorosa, não é? Muito mais do que bom louvor, uma boa pregação, mas é um ambiente que nós criamos. É que é bom que eles olhem e dizem, puxa, brasileiros e portugueses juntos, uau! Há pessoas de cor e pessoas juntos, é tremendo, não é? Porque é um testemunho. É um testemunho da graça de Deus, da multifaceta graça de Deus manifesta. Andamos na luz. Nós temos essa comunhão. Quero falar um pouquinho acerca do dor desta separação. Porque às vezes ficamos cauterizados e nunca abrimos suficientemente para ter uma ligação com ninguém, porque não queremos ser magoados novamente. Não é? Eu entendo isso. Mas se for assim, eu vou dizer, por aquilo que eu tenho passado, é melhor viver numa cabana, em Jerez, assim, escondido, e não falo com mais ninguém. Mas eu creio na igreja. Eu creio que Deus tem algo diferente. Eu creio nisso. Eu lembro quando eu tenho tentado unir pastores aqui em Portugal, vezes após vezes. Houve alturas boas e muitos desgostos. E uma altura muito boa.
foi que nós fizemos um encontro. Tivemos a volta de 50 pastores nesse encontro. Não sei se foi em Alenquer ou eu não lembro o sítio. Mas Deus começou a mover e durante o tempo de arrependimento, todos nós estávamos assim, prostrados perante Deus. Prostrado perante Deus, não havia chefes. Não havia não havia super apóstolos, não havia grandes evangelistas, não havia pastores de multidões. Havia somente irmãos prostrados na presença de Deus. Quando nós nos levantamos, olhamos uns aos outros de uma forma diferente. Nós acabamos com títulos, abraçamos uns aos outros como irmãos. E durante um período de tempo houve uma união incrível. E Deus fez muita coisa. Até o inimigo começou a meter a pata, separando, criando colúnias, suspeitos e outras coisas. Por isso a Bíblia diz em Efésios 4, 5, diz: vigiai, guarda a união. Vigia sobre a união. Vigia sobre o vosso casamento. Vigia sobre as vossas amizades. Assim, vigia. Não deixe o inimigo entrar. Trabalhar nisso. Passe tempo. Come juntos. Porque quando há uma separação, há uma dor incrível. Eu estive no funeral de uma grande amiga nossa. Seu marido, nós compartilhamos o ministério, são os padrinhos de Sete e Silvia no casamento e da outra filha, também a Raquel, no seu casamento. Muito ligado à nossa família. Então faleceu a esposa. Eu estive com o Jim. Ele disse, ele estava com lágrimas, ele estava com tanto luto. E disse que foi como alguma coisa foi tirada de mim. E ele disse que eu fiz assim a Deus. Ele tem 10 anos, 11 anos mais velho do que a esposa. E disse, porque não era eu? Não é? Ele estava zangado com Deus. Eu não sei se alguém fez isso, essa birra, com Deus. Porque a dor, às vezes, é tanta, quando há separação, que quase perdemos a nossa fé. Quase culpamos Deus por ter deixado isso acontecer. Mas depois ele começou a pensar, nós falamos. E nós começamos a deixar a nossa imaginação a correr. E disse, Jim, não acha que também o pai teve o mesmo sentimento quando o filho foi crucificado? Quando ele encarou, levou sobre ele todos os nossos pecados e ele tinha de virar as costas. Que dor! Que dor quando alguém desvia do Senhor. Que dor! Não é? Eu quero que nós olhamos para um short, um clipe do filme Paixão de Cristo. Se nós podemos cativar o dor, porque entendendo aquilo que acontece com Deus, eu quero que ninguém aqui seja a pessoa que provoca ou que encoraja separação ou que desvia do Senhor.
Porque o pecado nos separa de Deus. E não é algo de ânimo leve. Então eu quero que nós demos essa quando há separação, toda a criação de Deus é abalada. E o inimigo ri-se, ele celebra mais uma vitória. Porque Deus tem todo poder para nos unir, fez tudo, sofreu até que experimentou a nossa dor, separação, para dar-nos uma oportunidade de ser o seu corpo, ser unido, ter casamentos em que refletem essa união no Espírito, ter relacionamentos que não faz sentido para o mundo, mas é que Deus faz com a sua graça. Podemos dizer, é sua graça. Há pessoas aqui que precisam ser saradas sobre aquilo que aconteceu no passado. Porque Deus não quer que tu fiques só, isolado, ainda meditando sobre o dor, a mágoa. Mas Ele quer que tu entres numa nova vivência, uma nova experiência, o amor perfeito, na sua presença, junto com pessoas que Ele tem para ti.